Esse é o ponto de Crime e Castigo, um dos mais influentes romances de Dostoiévski. O ex-estudante de direito Raskolnikov é atormentado por suas condições de vida precárias e por suas teorias sobre o homem extraordinário, que teria o direito de cometer crimes para o bem maior da humanidade. Convencido de que ele é esse homem, ele planeja e comete o assassinato de uma agiota, acreditando que isso irá liberar recursos para ajudar os necessitados. Após cometer o crime, Raskolnikov é consumido pela culpa e pelo medo de ser descoberto. Ele luta com suas próprias justificativas morais e seu desejo de se entregar às autoridades. Enquanto isso, ele é confrontado por uma série de personagens, incluindo o investigador, Petrovich, que suspeita de sua culpa, e Sônia Marmeladova. Uma jovem prostituta, típica personagem dostoiévskiana, meio pura, meio iluminada, que oferece a Raskolnikov uma chance de redenção. À medida que a trama avança, Raskolnikov enfrenta um intenso conflito interno entre sua teoria de superioridade moral e sua consciência. Ele também é desafiado pela crescente influência de Sônia e pelas complexidades de suas interações com outros personagens, como os familiares, amigos. No clímax da história, Raskolnikov finalmente se entrega à polícia, aceitando a punição pelo assassinato que cometeu. No entanto, sua prisão é também um momento de libertação espiritual, pois ele reconhece a necessidade de se redimir. O romance conclui com Raskolnikov abraçando a humildade e aceitando a responsabilidade por seus atos, que são valores do senso comum. E essa é uma informação importante para o nosso tema. O que aconteceu foi que Raskolnikov pôs a teste a ideia do super-homem nietzschiano, o além do homem, o Übermensch, aquele que está acima do homem, literalmente, Über no alemão é sobre, que ele está sobre o homem. Bom, a ideia do Übermensch foi criada por Nietzsche tardiamente na sua obra, somente apareceu em Assim Falou Zaratustra. E nessa obra, Nietzsche dá a entender que o além do homem, pelo menos num primeiro momento da obra, é uma criatura que ainda não veio. É uma criatura por vir, da qual nós somos apenas um prenúncio, digamos assim. A gente tem que preparar o terreno para o além do homem. Então, ele fala, o homem é uma ponte entre o animal, entre o macaco e o super-homem. Então, nós não somos esses criadores de valores. Esse criador de valores, essa criatura capaz de criar uma estrutura metafísica para a condução da sua própria vida, é uma criatura que ainda não apareceu. No entanto, depois, no final do Zaratustra e nos últimos livros do Nietzsche, parece que o Nietzsche propôs que a gente devesse se tornar essa criatura criadora de valores. Nós mesmos, o próprio homem. Mas não me parece ser possível. Não me parece ser possível. Embora eu estude Nietzsche há anos, meus estudos recentes têm me persuadido de que isso é impossível. Justamente porque não podemos mudar as regras da realidade. E é basicamente isso que ele está exigindo de nós. Mas essa realidade tem sido uma estrutura metafísica moral. Mesmo a moralidade tendo emergido historicamente e evolutivamente no âmbito temporal, ela sempre existiu no âmbito ontológico da realidade. Pouco importa quando ela se manifestou temporalmente. É aquela minha metáfora do jogo do tabuleiro. E não há nada de sobrenatural nisso, que fique bem claro. É pura e simplesmente a lógica metafísica da realidade. Assim como eu não vou trilhar pelo caminho nietzschiano de que nós devemos criar valores, eu também não vou, entretanto, trilhar pelo caminho que Dostoiévski seguiu, que foi o caminho religioso. O salto de fé é um passo emocional e em larga medida arbitrário, a partir da constatação de que a realidade tem uma estrutura metafísica, e ignora todos os problemas em torno das religiões organizadas, os quais demonstro em diversos vídeos do canal. Agora, a minha admiração por Nietzsche não cessa porque eu constatei que eu discordo com ele em mais uma questão que não é a primeira. Previamente, eu acredito já ter demonstrado nesse canal que eu discordo do Nietzsche ontologicamente e, sobretudo, politicamente. Ontologicamente, o Nietzsche viu a realidade como vontades de poder. Tudo para ele se resume a vetores de força querendo aumentar seu poder. Eu nunca fiquei satisfeito com essa doutrina. Por mais que eu seja um acadêmico que estuda o Nietzsche, pode ser um aspecto,
Mas reduzir a realidade a esse princípio é uma extrema simplificação. E a posição política de Nietzsche segue a sua posição ontológica. Se o natural da vida é uma teia de relações de poder, a aristocracia dos mais fortes seria o mais natural. E como Nietzsche valoriza o que é natural, com sua afirmação da vida, ele valoriza a aristocracia. Mas a intuição moral básica diz que a aristocracia é errado. Assim como diz que é errado exaltar a guerra. E Nietzsche exalta a guerra. Por quê? Por causa da sua lógica da existência como vontade de poder. Além do mais, é inegável que a humanidade como um todo progrediu em qualidade de vida e bem-estar desde que a aristocracia e a monarquia foram saindo de cena gradualmente. E você sabe o que o Nietzsche pensa sobre qualidade de vida e bem-estar. Ele despreza, em alguma medida, esses valores em prol do valor do nobre bárbaro, daquele que vai expandir as suas potências, exaltar a guerra, a apropriação, enfim. Se a gente fosse viver a filosofia nietzschiana ao pé da letra, nas suas máximas consequências, estaríamos ainda em um mundo com escravidão legitimada pela lei, com monarquias, com aristocracias, com muito mais guerras do que as muitas que ainda temos que lidar, e diversos outros problemas. Qual o preço de rejeitar a filosofia nietzschiana? O preço, segundo ele, é uma vida dos últimos homens, pequenos, sem ambição, sem vitalidade, que inventaram a felicidade e piscaram o olho. E ficaram numa vida confortável, longeva, idolatrando a saúde, esquecendo a coragem, esquecendo a nobreza que tinham os antigos, diria o Nietzsche. Mas assim, não necessariamente. Podemos viver com coragem, ambição, autenticidade e amor à vida dentro de uma cosmovisão ética, aceitando certas imposições sociais e necessárias. O John Stuart Mill ilustra isso muito bem, com muita lucidez, quando ele está escrevendo sobre a liberdade. Ele fala, olha, cara, é preciso um conjunto de imposições sociais para que a liberdade dos indivíduos possa se dar. Porque se for uma liberdade anárquica, digamos assim, uma liberdade extrema, é estado de guerra. Não funciona a sociedade. Por outro lado, eu continuo admirando muita coisa da filosofia do Nietzsche, como a sua crítica, principalmente a sua parte crítica, o quanto que ele é lúcido em criticar filosofias, religiões e, sobretudo, o cristianismo. Eu acho que ele é muito cirúrgico quando ele critica o cristianismo no âmbito dos valores, dizendo que o cristianismo faz você ter um olhar depreciador para a vida. Você vê a vida como um lugar para pagar pecados. Você se considera um pecador desde o princípio. Você é alguém que está aqui precisando ser salvo para poder fazer parte de algo melhor do que esse mundo, que nesse momento é o único que você conhece. Isso não soa correto. A vida é mais do que um lugar de expiação de pecados, do que uma peregrinação para um mundo melhor. Você não é reduzido a uma criatura corrupta, a um pecador. A humanidade é muito melhor do que isso. Agora, para os membros do canal, inclusive, eu estou oferecendo um curso sobre a genealogia da moral. A gente está lendo essa obra inteira. E tem insights brilhantes do Nietzsche, críticos a como que essa moralidade judaico-cristã surgiu historicamente, como que ela afetou a humanidade. E veja bem, eu estou aqui falando sobre intuições morais verdadeiras. Por mais que na moralidade judaico-cristã existam intuições morais verdadeiras, todo o edifício teológico erigido em torno disso e toda a história da igreja mostram que também houve muita corrupção, e bem possivelmente a corrupção pode ter sido muito maior do que esses insights acertados, digamos assim, sobre a moral. Sem falar de que todos os mitos são fraudes. Não aconteceram no sentido literal, a ressurreição de Jesus, a virgindade de Maria, tudo isso é mito, no sentido que tem, né, o seu valor. Eu
Sou um contador de histórias também, eu sei que o mito é muito mais do que mentirinha, mas não tem por que juntar essa intuição de princípios morais verdadeiros a todo o edifício teológico de uma religião específica. Não. É só mais uma religião entre tantas outras. Penso também que quando ele escreveu sobre o perspectivismo, que é inclusive um dos objetos do meu estudo acadêmico atualmente, ele acertou muita coisa ali, que eu penso sim ser compatível com o perspectivismo científico, que está aparecendo na filosofia da ciência hoje, como a gente viu há pouco na Michela Massimi. Sem falar de suas contribuições para a estética, que também é todo um outro universo de riquezas do Nietzsche. Mais do que qualquer outra coisa, Nietzsche foi um baita filósofo da cultura. Ele soube avaliar muito bem o que estava acontecendo historicamente, a morte de Deus, o niilismo, e levantou a hipótese de que a saída dessa crise seria o além do homem criador de valores. Aí ele errou. Mas isso não anula todo esse outro lado de contribuições acertadas da sua filosofia.